Bom, a gente na aula passada começou a ver as quádricas, né? Então, recordando rapidamente, nós temos nós partimos de uma equação ax2 mais by2 mais c z2 mais alguma coisa em xy mais alguma coisa em yz mais alguma coisa em zx mais dx mais EY mais FZ mais G igual a zero, né? E aí pegamos isso aqui tudo e graças ao teorema espectral, né, nós conseguimos fazer o seguinte: isso aqui é a parte realmente do segundo grau, né, ela corresponde a uma certa, chamamos x é 1 mais y é 2 mais z é 3, chamamos dessa letra esquisita que eu também não olhei de novo qual é o nome dela, né? E essa parte do segundo grau correspondeu a uma transformação linear aplicada nesse vetor, escalar esse vetor. E aí o teorema espectral nos diz que, quer dizer, sendo essa transformação aqui simétrica, né, a gente conseguiu uma base ortonormal de autovetores. Então a gente conseguiu uma base ε1, ε2, ε3 ortonormal, tal que T de ε1 igual a lambda1 ε1, T de ε2 igual a lambda2 ε2 e T de ε3 igual a lambda3 ε3. O que significa que nessa base, se a gente escrever nessa base, né, escreveu o nosso vetor como u ε1 mais v ε2 mais w ε3, quer dizer, a gente pensa assim, o x, y e z estão aqui para representar o vetor na base canônica. Esse mesmo vetor escrito na nova base, ele vai ter coordenadas u, v e w. E aí, essa equação aqui, que corresponderia aos caras que estão no conjunto, que a gente pode pensar assim, os caras estão no conjunto, que a gente está tentando entender, sem somente ser isto aqui, mais, né, essa parte daqui corresponde ao produto escalar por um certo vetor fixo, e aqui tem mais g igual a zero. Então, isso aqui é a equação sem coordenadas. No sistema de coordenadas canônico, a equação é essa. Se a gente colocar o sistema de coordenadas ε1, ε2, ε3, essa parte daqui vira T desse cara vai ser T de U ε1, que vai ser lambda1 U ε1, mais T de V ε2, como T de ε2 é lambda2 ε2, aqui a gente vai ter lambda2 V ε2 e no ε3, lambda3 V ε3. Isso escalar U ε1 mais V ε2 mais W, né? ε3. Esse vetor aqui vai ter suas coordenadas que vão ser, quer dizer, ele vai ser U0 ε1 mais V0 ε2 mais W0 ε3, o nosso vetor aqui, U ε1 mais V ε2 mais W ε3 mais G igual a zero. Agora, na hora que a gente faz as contas aqui, a gente se beneficia do fato da base ser ortonormal. Então, ε1 escalar ε2, ε2, ε3, ε3 e ε1 são zero. Então, isso daqui vai nos dar lambda1 U2
mais lambda 2, V2, mais lambda 3, V3, e aqui vai sair, dessa parte daqui vai sair U0U, mais V0V, mais W0W, mais G, igual a zero. Então a gente consegue, aqui é W ao quadrado, né? Então a gente consegue uma nova equação no sistema de coordenadas U e V, que é como se fosse essa equação em x, y, z sem esses termos ruinzinhos aqui. Então a gente pode partir já do seguinte ponto, usando o teorema espectral. Essa equação aqui corresponde a um certo conjunto de vetores. Quer dizer, interpretando que essa equação é o quê? É o conjunto dos vetores do espaço, cujas coordenadas na base canônica satisfazem a essa equação. Como essa equação corresponde a pegar o vetor, aplicar uma transformação linear, multiplicar escalarmente pelo vetor, somar com o produto escalar do vetor por um certo vetor fixo, somar mais um certo número, essa equação aqui pode ser traduzida em outra equação se você adotar outro sistema de coordenadas. Quer dizer, o mesmo conjunto, se você olhar para o mesmo conjunto e olhar para as coordenadas dos pontos do conjunto num outro sistema de coordenadas, quer dizer, mudando a base simplesmente, esse conjunto vai ser caracterizado por uma nova equação envolvendo as coordenadas na nova base, que vai ser uma equação assim. Então, o nosso ponto de partida, eu posso dizer, bom, então apaga tudo isso, né, em vez de ficar botando vetor com letra esquisita, usando... Eu tinha um pouco essa ideia, mas eu não quis arriscar. Então, em vez de ficar usando o xi maiúsculo, né, então nós temos o xi é uma letra assim, né, que o minúsculo a gente demora um tempo para aprender a desenhar e o maiúsculo provoca, pelo menos em mim ainda, esse espanto, né? Bom, mas então nós podemos fazer o seguinte, ó, vamos começar pensando assim, já pegamos a base ortonormal de autovetores da transformação e já começamos com a equação assim, né? dx mais EY mais FZ mais G igual a zero. Em seguida, a gente pode pensar na seguinte coisa, né? A gente sabe que pode pegar esse cara, juntar com esse e mais alguma coisa e fazer uma translação, uma mudança de coordenadas, de maneira que esse termo aqui também desapareça. Da mesma forma, pegando esse daqui com esse daqui e mais alguma coisa, o termo puro em y desaparece. E esse daqui também, com esse daqui e mais alguma coisa, pode desaparecer. Mas para isso a gente precisa que esses três caras sejam diferentes de zero. Então nós analisamos na aula passada os casos justamente em que os três eram diferentes de zero. E aí obtivemos ou um elipsoide ou um paraboloide. E aí o elipsoide, quer dizer, o elipsoide é uma esfera em que você botou três eixos e aí mudou a escala em cada um dos eixos, fez uma mudança diferente. Aí o elipsoide meio que pode até virar um charuto, né? O caso do hiperboloide tem dois hiperboloides, né? O hiperboloide de revolução, tem dois. Porque você pode pegar a hipérbole assim e rodar. E aí você obtém um cesto de lixo. Aliás, em algum momento, ou eu vou fazer aqui, ou vai cair na prova, é uma propriedade importante interessante, pelo menos do hiperboloide, é que ele é uma superfície regrada. Esse hiperboloide assim, você já deve ter visto algum tipo de lixeira
meio assim, ou às vezes usa às vezes em parque em volta da árvore, né? A figura é essa assim, né? O interessante é que essa figura pode ser toda construída com retas. Ela é uma superfície regrada. Por qualquer ponto do hiperboloide de revolução passam duas retas. E aí você pode... tipicamente você pode pegar assim, ó, você pega um círculo, outro círculo, pega um monte de retas, dá uma torcida assim, ele vira essencialmente um hiperboloide. Aí a gente pode demonstrar isso. De qualquer maneira, é um desvio do nosso programa, mas é uma questão interessante. Então tem esse hiperboloide. Tem um outro hiperboloide que corresponde ao seguinte, é pegar a hipérbole assim e girar dessa maneira. Então aí você obtém uma coisa assim, que é um hiperboloide de duas folhas. E claro, tem os casos degenerados. O caso degenerado hiperboloide é um cone. Então agora nós vamos abordar a situação em que vamos dizer, em que um desses A, B ou C é zero. Corresponde a dizer que um dos autovalores, na hora que você faz a matriz da transformação, ela fica lambda 1, porque o A é o lambda 1, o B é o lambda 2 e o C é o lambda 3. Então ela fica uma coisa assim, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pode ser que um deles seja zero. E aí, esse termo, por exemplo, desaparece. Então, vamos imaginar que esse cara daqui desapareceu, mas não os outros dois. Então, se os outros dois não desapareceram, a gente pode juntar esse com esse e tal, mais alguma coisa, esse com esse, e sumir com esses dois aqui. Então, a gente vai ficar com alguma coisa envolvendo x2, né, alguma coisa aqui, A2x2, um B2 y2, e aqui fica mais um FZ mais G igual a zero. Aqui, bom, a gente pode considerar casos distintos. É porque eu posso pegar o AX2 mais DX e escrever assim, CA x2 mais 2D sobre 2AX mais D sobre 2A ao quadrado menos D2 sobre 4A. Aí, isso daqui eu chamo de U ao quadrado. É uma translação, quer dizer, isso aqui é x mais D sobre 2A ao quadrado. Quatro A aqui. Aí é uma mudança de coordenadas, simplesmente mudar a origem de posição, né, fazer uma translação no eixo do x, chamar isso aqui de U, ou de x mesmo. Vou ficar... Então, esse daqui vai ser o meu x agora. Na verdade, por enquanto, deixa isso. E eu não botei o sinal aqui na frente ainda. Esse A eu vou chamar de mais ou menos A2. Tá? Então, isso aqui, e esse cara daqui, eu incorporo nesse termo de cá. Fazendo a mesma coisa com o B e o E, né, vai aparecer uma coisa assim, né, vou ter um B, Y mais E sobre 2B ao quadrado menos E2 sobre 4B. E aí eu vou chamar isso daqui de Y, na verdade, e esse daqui eu vou incorporar lá no G. Então vai ficar uma coisa assim, x2, y2, esse em Z ficou aqui, né? Ficou um G lá. E, na verdade, eu tenho que analisar a questão dos sinais desses caras. Então,
Vamos começar pensando assim, né? Vamos começar pensando que esse é positivo, e a gente tem uma coisa assim. Na verdade, ó, isso daqui eu também posso engolir, né? Esse cara daqui, eu estou supondo que esse f é diferente de zero. O f igual a zero aqui, eu vou depois fazer o comentário geral, mas o f igual a zero significa que a variável z sumiu. Então eu tenho uma equação do segundo grau em x e y, que no plano dá uma cônica, e o z é qualquer, então eu tenho um cilindro em cima dessa cônica. Então, supondo que o z não sumiu, isso aqui também eu posso fazer f, z mais g sobre f, isso daqui eu também pode ser o meu z, né? Então esse g aqui também pode desaparecer. Então aqui fica fz igual a zero. Então isso aqui vai ser uma coisa assim, fz menos fz igual a 2x2 mais b2, y2. Eu também posso pensar uma coisa, eu posso chamar o fz de z. Aliás, o menos fz de z logo. Então eu posso... aliás, não, tem que ver o sinal aqui, né? Quer dizer, isso aqui pode ser... Como esse f pode ser positivo ou negativo, né? Eu vou botar assim, mais ou menos... Z não vai mudar muita coisa, mas... E aqui o A2x2 eu posso chamar AX de x e BY de y. Então é só uma mudança de escala. Quer dizer, aqui, transformar o FZ em Z, o AX em x e o BY em y são mudanças de escala só. Vamos pegar, se eu tiver um negócio assim, pode ser que ele estique um pouco numa direção, comprima um pouco na outra, estique ou comprima na outra, mas então fica uma coisa assim, x2 mais y2. Isso daqui é fácil de ver o que é, né? Porque você pega aqui o z, aqui você pega r igual a raiz de x2 mais y2, e isso daqui é z igual a r2. Quer dizer, z igual a mais ou menos R2, quer dizer que é uma coisa assim, ou a mesma coisa de cabeça para baixo. E, claro, aqui é o plano XY, né? Então, cada reta que você pegar aqui tem uma parábola igual a essa, então você tem um paraboloide de revolução aqui. Claro que se eu não tivesse feito as mudanças de escala, esse paraboloide podia estar apertado de um lado, esticado do outro. Então, em vez da seção dele aqui ser um círculo, seria uma elipse. Então, a gente pode ter um paraboloide. Vamos chamar isso aqui de paraboloide elíptico. E a gente pode ter também, né, e aí o sinal do F não vai importar, esses caras podem ter sinais trocados. Então, é como ficasse uma coisa assim, né? Um é positivo, o outro é negativo, eu ajeito o sinal. Então, aqui ficaria uma coisa assim. E aí, mesma coisa, fazendo a mudança de escala, isso aqui eu posso chamar de Z, porque aí só eventualmente troco o Y com X, quer dizer, eu ficaria com uma coisa do tipo Z igual a X2 menos Y2. Essa coisa eventualmente... Isso aqui, eu tenho uma certa dificuldade de desenhar, mas é uma cela. Porque, olha só, quando você olhar aqui no X contra Z, você tem Z igual a X2. Quando você fizer Z contra Y, você tem Z igual a menos Y2. Então, se você olhar, pensar assim aqui, vamos dizer, pensa que aqui está o eixo do X e o eixo do Z, você vai ver isso assim. E aqui está o eixo dos Y, você vai ver uma coisa assim. Então, você monta aqui uma cela.
É uma cela e também pode ser chamado de paraboloide hiperbólico, né? Vulgo cela. Existe até uma superfície que não é do segundo grau, que é uma cela chamada cela do macaco, que em vez de ter só 2 lugares para sentar, tem para trás, tem um lugar para o rabo do macaco ficar também, mas aí não é do segundo grau. Bom, então, isso aqui corresponde ao caso de um dos autovalores ser zero. Tá? Bom, a gente ainda tem que... Bom, os 3 serem zero não tem graça, vira um plano, né? Mas se 2, vamos dizer, imagina que além do C ser zero, o B também fosse zero. A gente tivesse uma situação assim. Né? Então... O que isso vai nos dar, né? Vai nos dar aqui uma coisa. De novo, eu posso pegar esse com esse daqui e transformar em alguma coisa do tipo A2x2, e aí fica mais x, y mais fz mais g igual a zero. Aqui eu posso botar o sinal positivo aqui e trocar eventualmente o sinal do lado de cá. Isso daqui, para encurtar um pouco a história, isso daqui eu posso chamar de uma outra variável. Eu posso fazer... isso aqui é como se estivesse assim no plano YZ, isso aqui representa uma reta. Quer dizer, Y mais FZ, vamos dizer, vou botar assim, botar aqui em laranja. Y mais FZ igual a zero. Y mais FZ igual a G. Vou deixar o G de fora por hora aqui, tá? E você poderia pegar uma direção ortogonal a essa daqui, ó, e escolher uma base, não sei qual é o melhor, mas escolher uma base assim, ε2, ε3, aqui a gente tem uma base, vamos dizer aqui, deixa esse cara parado, fazer uma mudança de coordenadas assim, e aí y mais fz igual a constante, corresponderia, o y mais fz seria a coordenada E3. Essencialmente, a y mais fz seria a coordenada E3. Na verdade, quer dizer, esse cara daqui é perpendicular a essa reta, né? Então, o ε3 vai ser, essencialmente, o EF. Na verdade, ele é 1 sobre raiz de E2 mais F2. Porque esse vetor agora é unitário e é perpendicular a essa reta. Então, ou ele é o ε3 para cá, ou ε3 para lá. Então, você pega esse cara. Então, o produto escalar com esse cara daqui dá a terceira coordenada. Então, isso aqui seria a coordenada ε3. Aliás, eu vou, por conta disso, vou chamar esse de ε2 e esse de ε3, né? ε2, ε3, mudar esse aqui para ε2, só para ficar mais bonitinho. Então, isso daqui seria essencialmente uma coisa assim, AX2, vamos dizer, se eu trocasse as coordenadas aqui para U e V, então aqui eu teria alguma coisa, isso aqui seria o produto escalar, né? Se você pegar aqui nesse plano
o produto escalar, ou pegar o vetor mesmo, né? Se você pegar um vetor, multiplicar escalarmente por esse ε2, o que importa, vamos dizer, a coordenada x dele não importa nada. Pega um vetor assim, x, y, z. O x está para cá. Importa as coordenadas y e z. Então, o yz escalar isso daqui daria alguma coisa que tem a ver com o tamanho desse cara daqui, um certo alfa, vezes a coordenada u, que seria essa daqui. E a coordenada v, que é de cá, não tem. Então, então aqui teria mais um certo g aqui, igual a zero. Claro que eu posso mudar de novo o nome da coordenada u para y, né? E dizer, então eu fiquei sem a coordenada z. Então aqui, esse caso corresponde, você pode fazer uma mudança de coordenadas em que uma das coordenadas vai desaparecer da equação. E aí, de novo, bom, isso aqui essencialmente é uma parábola, mas é uma parábola com a coordenada z livre. Então é como se fosse um cilindro parabólico, é uma calha parabólica. Então cai no saco da situação das equações do segundo grau, em que uma das variáveis está ausente, que é basicamente então uma cônica no plano com o z livre. Tá? Isso, vamos dizer, fecha a nossa classificação. Não sei se ficou claro aqui, eu acho que não ficou muito, estou olhando assim as caras das pessoas, né? Vamos refazer a... Então, o desenho a gente conseguiu o dobro? Hã? A gente conseguiu o dobro, então, o desenho? Não entendi. A gente conseguiu utilizar o dobro? Quer dizer, você tem, nessa situação aqui, é como se você tivesse uma parábola em algum plano, né? Tá? O plano, vamos dizer, o plano é dado pelo eixo do x e esse daqui. Então você tem lá uma parábola assim, mas isso também já passou por mudança de coordenadas, na verdade. Então, no sistema original, você não sabe esse sistema, como é que ele está em relação ao sistema original. Então, no fim, o que você sabe é que você tem uma parábola num plano e as retas perpendiculares a essa parábola. Então, é uma calha parabólica que está em alguma posição no espaço. Só para explicar assim, ó, isso aqui é AX2, essa equação aqui é AX2 mais o vetor EF0 escalar XYZ mais G igual a zero. Então isso aqui está escrito em coordenadas x, y, z. O que eu estou fazendo é dizer o seguinte, eu vou manter a coordenada x, quer dizer, vou manter o E1, vamos dizer assim, e no plano aqui está o E2, sim, desculpa, 0 é F, né? O x é a primeira coordenada, 0 é F. Então, quando eu faço esse produto escalar, dá isso aqui. Então, eu posso dizer assim, no sistema de coordenadas x, y, z, com a base, vamos dizer que agora faz de conta que era a base canônica, eu tenho essa equação. Se eu mudar e disser, então aqui a base é E1, E2, E3. Aí eu digo, eu vou pegar a base E1, ε2, ε3. Quem é o ε2? O ε2, ó, é essencialmente esse cara, né? ε2 vai ser 1 sobre raiz de E2 mais F2 vezes 0 é F. Eu estou em R3, aqui eu botei só duas coordenadas porque eu estava pensando só no plano YZ, mas em R3 eu tenho isso aqui. Então esse cara daqui é o ε2. Então isso aqui é o produto escalar do meu vetor
voltando ao meu vetor xi maiúsculo, né? Isso daqui é epsilon2 xi, que é a coordenada, como essa base é ortonormal, né? Nesse sistema de coordenadas, a segunda coordenada do vetor xi é o produto escalar dele por epsilon2. Né? Na verdade, aqui tem raiz de E2 mais F2. Então, a minha equação no novo sistema de coordenadas virou, se eu chamar esse sistema de coordenadas de x, uv, né? Aqui era x, y, z, ele passou a ser A2, x2, mais alguma coisa, vou chamar de alfa, u, mais g igual a zero. Aí, só para não ficar com x, uv, eu troco de novo para x, y, z, chamo u de y, e aí eu fico com A2, x2 mais alfa y mais g igual a zero. E aí sumiu a coordenada z. Tá? Bom, a moral da história aqui a gente não vai se aprofundar muito na coisa das quádricas. Claro que sempre dá para se divertir. Por exemplo, um paraboloide elíptico, né? Quando você corta esse paraboloide elíptico por um plano assim perpendicular ao eixo dele, você espera ter uma elipse. Se cortar assim, será que é uma elipse também? Fortes chances, né? De repente, se cortar assim, deve ser uma parábola, né? Já a célula, lá, você quando corta, né, a expectativa é ter uma hipérbole. Você tem uma coisa assim, outra assim, quando corta aqui, é capaz de dar uma hipérbole. Tem um ponto lá, vamos dizer, o ponto, né, porque a célula você vem subindo do lado de cá, aí chega no ponto culminante aqui, que é o ponto mais baixo de cá, né? Ali é um ponto meio esquisito. Se você cortar por um plano certinho ali, você vai achar um par de retas. Porque ele é uma coisa... Algebricamente é muito fácil de ver, né? Z igual... Hoje está particularmente ruim esse negócio. Se você tiver Z igual a x2 menos y2, se você fizer Z igual a zero, você vai ter x2 menos y2 igual a zero, né, que é x mais y, x menos y igual a zero. Então vai ser esse igual a zero é uma reta, esse igual a zero é uma reta no plano XY, já que o Z é igual a zero. Tá? Então, se for A2, né, se for A2, x2 menos B2, y2, aí você vai ter AX mais BY e AX menos BY. Então, são duas retas passando pela origem. Já o elipsoide, a expectativa é que você pode cortar em qualquer fatia que você corte, deve dar uma elipse. A expectativa é mais ou menos... Por que eu estou com uma certa tranquilidade de dizer que é uma cônica? Né? Porque eu vou cortar uma coisa do terceiro grau, do segundo grau em x, y, z, por uma coisa do primeiro grau em x, y, z. Então, isso deve dar uma coisa do segundo grau no plano. Ainda uma observação, na realidade, quando você, vamos dizer, está aqui a nossa superfície, sei lá como, você corta por um plano assim, a coisa mais simples a fazer, né, você tem uma coisa assim do tipo, uma equação ax2 mais b, y2 mais cz2 mais dx mais y mais fz mais g igual a zero. Esqueci. Bom, deixei de fora os termos x, y e tal. Cortou por uma coisa assim, isso é uma coisa do tipo ax mais by
mais CZ mais D igual a zero. Talvez a coisa mais simples a fazer aqui é tirar o valor de Z, digamos, se o C for diferente de zero, tirar o valor de Z, substituir aqui e ficar com uma equação em x e y, que vai ser uma equação de segundo grau. Só que essa equação, a interseção aqui é uma coisa assim, ó, no espaço. Quando você diz, bom, vale isso, e valendo isso vai valer uma equação de segundo grau, significa que você está olhando aqui a equação em x e y dá a projeção no plano x e y. Mas a gente pode fazer os detalhes depois, mas chutar o seguinte, né? Você achou aqui uma cônica. O que você tem aqui é simplesmente jogar essa cônica aqui para cima. Isso dá para fazer de maneira que isso seja uma transformação linear. E aí a imagem de uma cônica para uma transformação linear é uma cônica do mesmo tipo. Tá? Então, vai mais ou menos por aí.